aquele boa noite! Boa noite! Tá fraco. Pelo amor de Deus, Cajuru que tem 6, 7 pessoas no grupo, tá fazendo melhor que vocês. Vamos lá. Segunda chamada, que é isso, irmão? Boa noite! Boa noite! Tá vendo? Isso é um boa noite digno de um salvo em Cristo Jesus. Olha, eu me alegro sobremaneira por estar aqui. Parece que estando aqui a gente realiza um sonho, né? Nós já estamos trabalhando em Cajuru há 15 anos e 10 anos pelejando com uma construção que está difícil sair. Então, vendo o que Deus tem feito aqui, eu quero louvar a Deus pela graça que os irmãos têm alcançado. Eu quero louvar a Deus pelo bom gosto. Imagino que uma equipe de construção, do pastor, essa figura que é atrás da cruz, tudo foi feito, é tão precioso. Não tem palavras, só realmente gratidão a Deus, porque realmente ficou uma igreja muito bonita. Nossos parabéns e a nossa gratidão por estar aqui com os irmãos. É um prazer enorme, com muita saudade, né? Embora meu tio e eu tenhamos uma ótima amizade, uma excelente amizade, né? Mas ele não me chama para pregar, eu não chamo ele também. Eu acho que ele é magoado com isso, porque ele não me chama. Mas que gostoso, na verdade, estou brincando com ele, sabe disso. Nós, sempre que podemos, ajudamos no que podemos. Então, para mim, é muito especial estar aqui. Vocês não têm ideia o quanto. E eu louvo a Deus de todo o coração. Principalmente porque, quando eu estava chegando, ainda logo depois de Serra Azul, eu falei para a Rê, essa chuva estava encerrando, já vamos orar, que os raios estão caindo, a coisa está difícil, e nós começamos a orar, e eu louvo ao Senhor pelo bom número que nós temos aqui hoje à noite. Louvo ao Senhor de todo o coração. Então vamos lá, Davi, por favor, coloque-se de pé. Esse é, segundo ele, o Davi Guerra Pereira. Essa semana a gente foi no circo, né? Ele foi convidado ao palco pelo palhaço. E aí o palhaço perguntou o nome dele, né? Aí ele falou 5 vezes, Davi Guerra Pereira. Davi Guerra Pereira. O palhaço não entendeu nada. O quê? Ô miserável, fala só o primeiro nome. Ele falou Davi. Então esse é o Davi, ele tem 7 anos. E é, vamos dizer assim, a alegria da casa. Amém. Deus o trouxe com um espírito divertido. Amém. E ele acorda sorridente, dorme sorridente. Amém. E é desobediente, mas é feliz. Graças a Deus pela vida do Davi. Depois tem o Luca, nosso primogênito. Hoje já tem 14. Amém. E eu louvo a Deus pela vida dele. Ele é um filho precioso, obediente, mas infeliz. É brincadeira. E a Regiane, os irmãos conhecem, graças a Deus. Deus tem sido gracioso comigo, me dando uma esposa que é realmente a base da minha vida. Não é do meu ministério, é da minha vida. Eu tenho muitas falhas como marido, mas procuro ser o melhor que eu posso. Procuro realizar todos os sonhos que ela tem. Então orem por mim, até o sonho ficar rico. Brincando, mas ela é preciosa demais, irmãos. Eu nunca conheci uma pessoa que trabalha tanto na vida quanto a minha esposa. Eu achava que era um mal de Pereira, né? Eu sei que os Pereiras trabalham muito, mas muito, são formidáveis. Nunca vi gente boa para servir igual os Pereira. Mas a minha esposa me surpreende a cada dia. Ela é uma excelente mãe, uma esposa maravilhosa, uma serva leal e realmente Deus sustenta a nossa casa por meio do trabalho dela. Ela é preciosa mesmo. Mas muito bem, eu já estou nervoso, né? Mas quando o tio introduziu o assunto de Mateus 28, eu falei, mas ele vai pregar a mensagem que o Senhor impressionou o meu coração, né? Então vai ficar difícil assim,
de dele dar tantos detalhes e eu não saber trazer algo novo para os irmãos. Mas eu espero que realmente hoje seja uma grande bênção, que os nossos corações sejam desafiados de tal maneira que nós nunca mais sejamos os mesmos. Amém. Então, antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu tenho algumas perguntas para fazer. Não preocupa que eu não estou querendo pegar ninguém, tá bom? Não sou esses pregadores que ficam fazendo piadinha, né? Embora tenha uma boa. Quando Jesus voltar, quem vai ficar muito feliz aqui? Diga amém. Amém. Eu vou feliz. Deus me livre aí. Quem vai ficar? Não vai ficar feliz não. Quem ficar aqui não fica feliz não. Tá vendo? Peguei os irmãos. Mas esse não é pegar, então vamos lá. Quantos aqui, hoje à noite, podem dizer com todo o coração, eu não estou brincando, agora eu estou falando sério, que imaginam qual é a maior declaração de Jesus Cristo à igreja? Se você sabe, fala para mim o livro, o capítulo e o versículo, ou os versículos. Mateus 16, 18. O tio não sei de qual, Mateus 16, 18. É a maior declaração De Jesus Cristo à igreja. Será que é? Pode ler para nós, por favor? Mais alguém acha aí? Já tem aí? João? E a vida eterna é essa? Que conheço a ti? É esse? Não, não é. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É realmente uma grande declaração de Cristo à igreja. Mas não é a maior. Você não pode participar, filho. Você já ouviu, ué. Pastor, eu vou chutar. Pode falar, filho. João 3,16. Não é. Marcos 16,15. Também não. Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus 28, versos 18 a 20. É o texto. Mas antes, veja só, tem uma outra pergunta muito importante. Quantos aqui têm 100% de certeza que recebeu a vida eterna em Jesus Cristo? Cadê sua mão erguida? Amém. 100%? Amém. Tem alguém que não tem? Tem alguém que não tem essa certeza? Todos. Então, graças a Deus, vocês são salvos. Amém. Olha que bênção. Eu posso ser Sou salvo. E uma vez salvo, eterno. salvo para sempre. Por quê? Porque o preço da minha salvação foi pago. Certo. Eu fui resgatado. Literalmente, Jesus se deu a si mesmo como preço de nossa redenção. Amém. Então, por isso que eu sou salvo para sempre. Não perca a salvação. Porque se tivesse um versículo que diria que a gente perde a salvação, estaria escrito. Né? Verdade. Mas vamos lá. Agora, a pergunta mais importante. Quantos aqui são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? Agora quero ver seu marido. De certeza, o pastor tem feito na minha vida seguir Jesus. Olha, irmãos, grato pela sinceridade, espero que não seja por medo, mas realmente as duas coisas não têm nada a ver uma com a outra. Ser salvo é uma coisa, o ladrão do lado da cruz
à direita do Senhor Jesus, rogou a ele pela salvação. E o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo. Foi um salvo, Certo. mas não foi discípulo. Judas foi um discípulo, mas não foi salvo. Agora você é o quê? Um salvo ou um discípulo? Então vamos ao texto, meus irmãos, eu acho que já está ali, né? Muito bem, a palavra diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Este é o versículo da maior declaração de Cristo para conhecimento da igreja. Jesus está dizendo: eu tenho Amém. todo poder no céu e na terra. Sabe que Colossenses 1,16 diz que todas as coisas foram criadas e todas as coisas subsistem por Ele, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, tudo foi feito por Ele e para Ele. Agora Ele vem, e agora literalmente estamos falando de igreja, porque antes da sua morte não havia igreja. Muita gente pensa que a igreja realmente dá início em Atos 1:8. Eu não quero aqui trazer polêmica com os irmãos, mas para mim a igreja começou na ressurreição de Jesus Cristo, porque todo aquele que viu e creu foi salvo. Eu sei que veio o Espírito Santo, mas eu sei que quem estava com Jesus, com certeza teve o privilégio de se tornar igreja antes mesmo do Espírito Santo descer. São coisas que nós pensamos, que eu não quero defender aqui, eu não quero trazer polêmica, mas eu creio nisso com todo o coração. Agora sim, Jesus, depois de declarar, depois de fazer a maior declaração de todas, ele diz: portanto, ide, fazer discípulos de todos os povos. Essa tradução aqui diz assim para mim, né? Para os irmãos deve ter todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Que declaração! Vamos orar? E vamos logo depois pensar um pouquinho e desafiar nossos corações para sermos discípulos. Querido Pai, eu quero louvar o Senhor de todo o coração pelo fato de eu não me sentir melhor do que ninguém por estar aqui nesse culto. Eu me sinto tão pequeno, Senhor, necessitado de estar realmente ligado à videira. O Senhor conhece o fundo dos nossos corações, o mais íntimo da nossa alma, e o Senhor é aquele que tem trabalhado incansavelmente ao longo da minha história, para a minha edificação. E eu sei que o Senhor faz o mesmo por esta igreja, por cada pessoa que está aqui. E é por isso que mais uma vez eu rogo o poder do Espírito Santo para falar conosco, para realmente nos convencer de qualquer pecado, da justiça e do juízo, e também nos convencer daquilo que o Senhor deseja tão perfeitamente falar conosco. E eu quero te louvar, Pai, de uma maneira que ninguém sabia, mas o Senhor sabia e trouxe o próprio pastor Alexandre para trazer esta introdução tão maravilhosa. Eu creio que isso é tão glorioso. Eu sinto, Pai, toda vez que acontece isso, a inteligência do Senhor. Eu sinto
o agir do Senhor querendo falar ao coração dos teus filhos. E eu peço que o Senhor nos desafie para a tua glória. Eu suplico isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Você sabe o que é... Você sabe o que é discípulo? O que significa discípulo? Aprendiz, seguidor, aluno. Tem mais. Seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho de seu mestre. Interessante, não? Seguidor devotado das ideias, conselho e principalmente do exemplo de seu mestre. Que coisa, né? Seguidor convicto de uma ideia, uma virtude, um ideal. No dicionário tem até o termo religioso que quer dizer: nos evangelhos, cada um dos apóstolos, seguidores próximos de Jesus, aos quais ele transmitiu os seus ensinamentos, para que o propagassem. E isto é o que está contido na nossa maior declaração de todas. Muitas pessoas têm um grande problema na vida, e ele se chama achar-se bom. Eu conheci bons homens, homens sinceros na sua vida, homens trabalhadores, homens honestos, que perderam a sua família, porque queriam fazer de sua família seus discípulos. Eu conheci pastores, homens consagrados a Deus, que não têm o privilégio de ter seus filhos continuando na obra de Deus, porque imagino que erraram, querendo que os filhos seguissem a si mesmos. Eu amo meu pai, tenho orado pela salvação dele, e a maior dificuldade que eu vejo nele é achar que ele é bom. E acredito que a minha oração tem sido sincera ao ponto de Deus abrir o entendimento para ele perceber que não é bom. Pessoas podem se esconder atrás de uma fachada a vida inteira, mas se pudéssemos ver os seus pensamentos, imagina se as pessoas pudessem ver os seus pensamentos para você que acha que é bom. Mas engraçado que Jesus sabe os seus pensamentos. Jesus sabe os meus pensamentos. E nós não nos incomodamos com isso, né? Várias vezes Jesus, conhecendo o pensamento das pessoas e dos discípulos, a Bíblia nos diz que ele percebia. Uma das coisas que eu mais gosto de Jesus, uma passagem que mais me emociona, é de uma pecadora que ouviu que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e ela foi até lá. E quando ela chegou, ela se ajoelhou aos pés de Cristo e começou a chorar. E ela chorava, reconhecendo os seus pecados. Vocês já conhecem o texto, sabem o quanto é maravilhoso. Se eu me atentar aqui, eu começar a chorar, misericórdia, né? Eu não quero chorar. Mas uma coisa sempre sai à mente. Jesus, conhecendo a astúcia do coração de Simão, disse a ele: Simão, tem uma pergunta. Dize-a, mestre. Olha a hipocrisia do homem. No coração dele estava lá: esse aí não é profeta nada não. Porque se ele fosse profeta, saberia qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. Aí Jesus intervém com a pergunta: dize-a, mestre. Então Simão, um credor, um senhor tinha 2 credores. Um lhe devia muito dinheiro
e o outro lhe devia pouco dinheiro. Pergunto, qual deles o amará mais? Porque visto que ele perdoa a ambos. Aí o Simão, né, o religioso, o hipócrita, diz, não, Senhor, tem para mim que é aquele a quem é muito perdoado. A maior parte de nós tem se esquecido do quanto temos sido perdoados. Você tem ideia do quanto é perdoado? Deixa eu dar uma conta simples para você entender. Porque todo aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Me perdoe que eu não quero denegrir mais de ninguém, mas um professor do seminário me disse que achou, pela concordância bíblica exaustiva, 6.468 ordens e mandamentos na Bíblia. Então, 6.468 a cada 10 dias, se eu peguei num só, tornei culpado de todos. Então, a cada 10 dias eu tenho 68.000 pecados. Sou culpado de todos. Cada 10 dias. Vamos parar a conta aqui, né? Porque não vale a pena. De verdade. Você só precisa saber que foi perdoado de todos. Porque Colossenses 2,14 diz isso, né? 13 e 14. Amém ou não? Amém. Vocês conhecem de cor? Colossenses 2, versos 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos ressuscitou juntamente com Ele, Amém. perdoando-vos todas as ofensas. Amém. Todas. Passado, presente e futuro. Como que Ele fez isso? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém. E assim eu fui perdoado de todos os meus pecados. Então eu tenho que amar muito Jesus. Amém. Certo. Amém. E para ser um verdadeiro discípulo, eu tenho que amar Jesus. Amém. Eu vejo que estes cantores do tempo presente, desse mundo mau, eu vejo que os artistas, eu vejo os apresentadores de televisão, eu vejo quanto eles têm fãs, como eles conseguem juntar multidões de seguidores numa rede social, tipo um jogador de futebol. Mas você já olhou para Jesus? Jesus se impressionava com a multidão? Jesus teve muitos seguidores? Teve? Teve 13. 13. Não foi 12, foi 13. Porque Paulo veio depois. E eu imagino que foi o maior deles. 13 seguidores que mudaram a história desse mundo. Porque foram discípulos. Amém. Não salvos, discípulos. Amém. Infelizmente, não existe. Bom, no versículo 18, meus amados irmãos, quando Jesus vem e lhes diz, é-me dado todo o poder, eu não sou um bom entendedor, por favor, do grego, mas eu tento estudar o máximo que eu posso. Então, é uma palavra exousia, que para a tradução do português, ela pode ser compreendida de duas formas. Como está escrito, poder, mas também como autoridade. Você sabe distinguir entre poder e autoridade? Vou explicar rapidinho para os irmãos. Tio Dauri trabalha com caminhão, né, tio? Então, quando o caminhão está carregado, quantas toneladas o senhor carrega? 95, 98. Estão ouvindo isso? 95, 98 toneladas. Então imagina o tio está dirigindo na pista e ele está lá numa descida, embalado,
Isso é poder. O que pode parar um caminhão desse? O quê? Será que existe alguma coisa que possa pará-lo? Eu estou falando realmente assim, será que existe um super-herói que possa ir lá na frente do caminhão e... Existe? Isso é poder. Se passar em cima de alguma coisa, não sobra nada. Então isso é poder. Sabe o que é autoridade? Um guarda rodoviário. Miudinho, esquelético, mais uniforme. Aponta para o caminhão. E o motorista sabe que se ele não parar, ele vai ser perseguido e vai ser preso. Por isso ele para. Mesmo se ele estiver errado, ele vai parar. Vai ou não vai? Não é interessante? Porque isso é autoridade. Quando Jesus vem aos seus discípulos, para mim, amados, ele quer dizer exatamente isso. E eu concluo isso pelo que está escrito literalmente em Colossenses 1,16. Vocês estão entendendo? Ele tem não só todo o poder, ele tem toda a autoridade. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Quantos verdadeiramente, em nome de Jesus, creem nisso? Amém. Crê mesmo? Amém. Quantos discípulos você está fazendo? Quantos discípulos de Jesus você está buscando fazer na sua vida? Não estou falando ganhar almas, não. Porque ganhar almas, eu já ganhei mais de umas 200 em Cajuru. Mas eu não consigo um discípulo que luta. Tem almas preciosas. A Regiane às vezes começa a conversar comigo e ela fala: bem, se nós tivéssemos todas as almas que já aceitaram Jesus como Salvador. Meu Deus, eram muitas pessoas. Deus impressionou meu coração na virada desse ano. Eu não quero almas, eu quero discípulos. A começar por sua família. Eu ainda estou tendo muitas dificuldades para conseguir o coração deles. Mas é necessário que todos nós tenhamos esta ideia. Ele é o Senhor da glória, que tem toda a autoridade e todo o poder. Isso é tão importante porque a próxima declaração nos é dada. Portanto, ide. Vai ter outro problema aqui, meus irmãos. Jamais pensa que eu não creio nas Escrituras. Mas como eu creio na Bíblia, com toda a minha alma eu creio nela. Mas no grego, uma coisa tão pequena faz toda a diferença. Por quê? Porque só há uma menção de um verbo imperativo, enquanto temos 3 verbos no gerúndio, mas um no imperativo. E o imperativo é fazer. Fazer discípulos. Mas não é ide. No grego a palavra é indo. E muitos crentes nunca perceberam isso como eu. Nunca percebi isso. Mas o que quer dizer? O que muda? Não muda nada. Ide e indo. Muda tudo. Porque ide dá uma sensação de que é uma obrigação para poucos. Dá uma sensação de que é para aqueles a quem é preparado, a quem é chamado para o ministério, a quem é convocado para ir no meio dos índios. Mas quando você entende indo fazer discípulos, indo retrata a sua vida comum. Indo é quando você vai do seu trabalho, da sua casa para o seu trabalho. Faz discípulo enquanto você está indo, enquanto você está lá.
É quando você vai ao supermercado. Você pode ir ao supermercado. Está falando de um estilo de vida, meus irmãos. Vocês notaram a diferença na vida dos discípulos depois disso? Depois da declaração, vocês podem perceber? Amém ou não? É algo claro. Mas se a gente só fica no id, talvez a gente nunca se torne responsável pela coisa. Mas quando a gente entende Jesus dizendo, indo, faça discípulos. Durante o tempo que você tem na sua vida, faça discípulos. Amém, meus irmãos? Amém. Que interessante, né? Agora, tem duas coisas interessantes ainda para o grego. Aqui é descrito a mesma palavra que no livro de Apocalipse, quando fala que Jesus comprou com o seu sangue de todos os povos, raças, línguas e nações. Lembra disso? Aqui é a mesma palavra que Jesus usa quando ele fala literalmente para ganhar almas, para fazer discípulos. A palavra é etnias. Então, você já pensou quantas etnias nós temos aqui no Brasil? Já parou para pensar? É outra coisa que tem que ficar claro aos nossos corações. Por quê? Porque se a gente fica lá e de fazer discípulos de todas as nações, a gente não se preocupa com o nosso. A gente não se preocupa com os índios que não tem um versículo sequer traduzido. E o tempo de Jesus é hoje, indo fazer discípulos. E nisso eu quero mais uma vez dar graças a Deus pelo que eu soube de quanto esta igreja é missionária. Como o Senhor tem sido glorificado. E como vocês nem têm ideia de quanto tem alcançado, obedecendo a ser ganhadores de almas de todas as etnias. Amém, meus irmãos? Amém. É muito interessante, queridos. Então, como eu havia dito, lembre-se disso. Há um verbo imperativo e baseie, né? E todos os três no gerúndio. Quando ele fala batizando, e olha que coisa, tudo isso foi falado no culto hoje. A primeira obediência de alguém salvo pela graça de Jesus é o batismo. E o batismo, pelo menos lá na nossa igreja de Caju, é o batismo que torna a pessoa membro da igreja. Aqui eu não sei se é. Nós estou falando de um corpo, tá? Numa cidade, num local de reunião. Lá não sei aqui. Mas é interessante que quando Jesus diz batizando-os, ele está dizendo exatamente essa questão. As pessoas precisam de uma igreja. E quem dera vocês alcancem uma por bairro aqui nesta cidade. Amém. Amém, irmãos? Seria efetivo demais. Quantos bairros tem Serrano? Alguém tem ideia? Quantos bairros tem Serrano? Mais de 60. Quantas igrejas? 2? Estão entendendo, irmãos? A responsabilidade é nossa. Nós devemos aprender a fazer discípulos e colocá-los na igreja. Para quê? Para que a igreja forneça a eles a bênção de serem ensinados, de serem doutrinados para serem novos discípulos, e não pessoas quaisquer, porque é outro verbo que está no gerúndio, ensinando-os a guardar. Deixa eu dizer uma coisa sincera para os irmãos. Você só ensina o que pôde aprender. Porque a teoria, você não tem autoridade nenhuma para falar. Eu ouvi dizer que é assim, viu? Quando você está sem paz, você ora,
Você pede paz para Jesus e Jesus vai te dar paz. Aí você não tem paz? Funciona? Numa série de estudos que eu tenho pregado lá na igreja em Cajuru, eu tenho mostrado. A Bíblia nos apresenta Jesus como nossa paz, como um pacificador. Eu não ouvi nenhum amém. Jesus é o maior exemplo de pacificador. Amém. Que dia que você viu Jesus arrumando quiaco com alguém? Que momento que você lê na Bíblia Jesus querendo briga com alguém? Mas você já viu crente querendo briga? Irmãos, quando fala em ensinar todas as coisas, está falando de ensinar o caráter de Cristo. Cristo é a nossa paz. Amém. Devemos querer paz como Ele. Literalmente nos ensina, não só por falar, mas em seu exemplo. Por isso que Jesus é digno de ser realmente nosso maior. Não tem, foge até as palavras para dizer. Somos devedores de ser discípulos de Jesus, porque Ele é um exemplo perfeito, inocente. E sofrer inocente? Ele nos dá um exemplo? E o crente gosta de sofrer inocente? Gosta ou não gosta? Vamos ser honestos. E quando ele foi acusado injustamente, o que ele fazia? Não abria sua boca. Vocês estão pensando que eu estou aqui fazendo bonitinho? Eu tive que ouvir tudo isso no meu coração, de quantas vezes Deus me deu a oportunidade de ser discípulo e eu perdi. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vamos falar uma coisa sincera. Um problema real na vida dos crentes, pelo menos na nossa família, na nossa igreja, é um problema que eu estou, meu Deus, cansado. Às vezes eu me sinto tão cansado. Obediência. Obediência. Jesus nos deu algum momento na sua vida, um momento só de insubordinação ao Pai? Mas, amados, a igreja vive uma crise de desobediência. Quantos jovens se rebelam contra os pais? Quantos pais se rebelam contra o pastor? Quantas pessoas se rebelam contra as autoridades que o Senhor deixou? E isso eu estou falando de pessoas que são salvas. E o problema da diferença está aqui, meus irmãos. Devemos aprender com o nosso mestre a obedecer. Amém. Que exemplo de obediência. Pai, está difícil. Pai, está doendo. Se é possível, passa de mim. Passa de mim esse momento. Passa de mim esse caso. Todavia, seja feita a tua vontade. Eu tenho o costume de insistir com o meu povo, de uma maneira sincera, insistir com eles. Leia a sua Bíblia. E quando lê a sua Bíblia, toma como literalmente o rumo de Romanos 15:4. Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Queridos irmãos, eu estava estudando essa semana, eu até preguei no domingo à noite, algo que eu sei que gera polêmica. Por que
quê? Ah, pastor, isso aí foi para Israel. Isso aí não é. Isso não é para a igreja, não. O senhor vai trazer coisa aí que fica difícil a vida das irmãs. Mas sabe, irmãos, eu estava estudando princípios. E como princípio, será que Deus mudou em algum momento da história? Será que nos seus princípios de ensino? Será que nos seus princípios reais de autoridade? O marido é o que da mulher? O quê? Marido é o cabeça? Mas será que as irmãs deixam o marido ser o cabeça? Interessante que na lei dada a Moisés, ele disse assim: e quando qualquer mulher casada ou filha virgem fizer um voto ao Senhor, se o seu pai ou marido se calar, será culpada, será obrigada a cumprir todos os seus votos. Mas se seu pai ou seu marido lhe tolher os votos, lhe será perdoado o seu pecado. Mas engraçado que eu estudei a fim, irmãos, de trás para frente, tempo para trás, para o homem tem isso não. As mulheres acham que o pastor é contra a mulher, só não. Mas o homem dará conta do seu lar a Deus, não a mulher. Eu não sei porque há tanta dificuldade na igreja do Senhor Jesus Cristo, em que as senhoras, as filhas aprendam a se submeter ao pai, ao marido. E submissão, irmãos, eu acho que alguém já deve ter pregado isso, não tem nada a ver com aceitação, não tem nada a ver com concordância. Vocês estão entendendo? Submissão não tem nada, você pode submeter, mas não concordar. É um filho. Pai, quero ir na praça. Você não vai na praça. Sim, senhor, papai. Mas a vontade fica. Ele pode se submeter. Amém ou não? Verdade ou não? Para o homem, nós não temos isso, irmãos. Quem há de interceder por nós quando votamos ao Senhor, quando tentamos levar nosso lar? E aí os filhos e a esposa não abraçam a ideia. Irmãos, eu preguei isso em Olinda, numa reunião de casais, e eu vi gente torcendo o nariz. Mas deixa eu dizer uma coisa, estou sendo sincero, biblicamente falando, biblicamente no seu mais real sentido. Nem Deus tira a autoridade do marido. Isso é bíblico? Ué. Quando Ana não tinha filhos, e ela orava insistentemente ao Senhor por um filho, qual o voto dela? Se deres um filho à sua serva, eu darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Aí Deus ouve. Aí o cano vai chamar, o marido vai chamar. Vamos lá adorar, Ana. Vamos subir, vamos lá em Jerusalém, vamos adorar. Não, eu vou ficar aqui. Foi submissa, né? Foi submissa, sabia? Mas ela deu seu argumento. Eu vou ficar até ser desmamado, porque depois eu o levarei para que fique perante o Senhor para sempre. Opa! Eu tinha direito. Não. Por esse menino orava eu. Ele podia ter falado, né? De forma egoísta, hipócrita, né? E falado: Senhor, não. Esse menino aí, Samuel, vai ficar aqui em casa. Faz isso não, irmãos. Quando a coisa é espiritual,
bem parecer aos teus olhos. E eles sobem a adorar. Mas chegou o dia que ele também, junto com ela, teve que entregá-lo. Irmãos, nem Deus tira a autoridade de um homem. Por que ele faz isso? Porque ele quer demonstrar que com ele é por base de autoridade. É por isso que Jesus veio para a igreja e diz: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Amém, meus irmãos? Meu Deus, como nós estamos tendo crises. Eu não sei se é só lá em Cajuru, e eu não quero julgar os irmãos, mas Deus tem apertado meu coração para me mostrar quantas vezes eu não sou discípulo. Não sou por quê? Porque muitas vezes eu tenho que olhar para Cristo como cabeça da igreja. Amém, irmão? Ué. Então quem lidera é o cabeça. E quantas vezes eu não fui líder? Pai, aniversário, tem, né? Vai lá ver com a mãe minha. É mais fácil, né? Não é mais fácil, pai? Vamos falar a verdade. Empurra tudo para a mãe, né? Ah, se tua mãe deixar, eu deixo. Né? Amados, para ser discípulo requer obediência. Irmãos, com a graça de Deus, eu gostaria de desafiar seus corações. Não sejam só ganhadores de almas. Sejam verdadeiros discípulos. E façam discípulos para Jesus Cristo. A igreja, eu tenho certeza, cairá na graça de toda a comunidade. Almas serão salvas. E eles aprenderão a seguir a Jesus Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo. Amém, irmãos? Amém. Eu quero terminar, que o tempo já foi, eu quero ser conveniente com tudo. Eu só termino, meus amados irmãos, pedindo que os irmãos abram suas Bíblias comigo, por favor, no texto de Tito, capítulo 2. Eu já estou muito, mas muito impressionado de todo o coração pela maneira que Deus tem falado no meu coração. E eu vou terminar lendo versos de 11 até 15. A Bíblia diz: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Agora ouça isso, por favor. O qual se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. O mesmo Jesus que apareceu aos discípulos declara a todos: é dado a ele todo o poder do céu e da terra, porquanto ele se deu a si mesmo para te remir, para escolher você, fazer de você um povo especial, Amém. zeloso de boas obras. Amados, pensem realmente em como estão